Nós vamos abrir o nosso evento no horário. Anushi, Pedro, Zé Luiz. Vamos abrir o nosso evento no horário, porque a gente quer aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos. Eu peço que, se os pontos focais, algum ponto focal esteja online, e, por favor, desça aqui para o auditório, pelo menos nessa primeira parte, tá? Porque essa interação é bacana a equipe visualizar quem vocês são, né? Então, se vocês puderem descer aqui para o auditório, os pontos focais da sede, eu faço essa solicitação, tá? Como nós já temos um número muito bom de SRs no ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, deve ter um representante de cada SR já. Então, eu já vou dar boa tarde. Muito obrigada por todos escolherem estar aqui hoje. Esse é o nosso evento Sintonia Estratégica, e o nome já dá o norte. E nós temos a honra de estar aqui hoje para abrir o nosso evento Sintonia Estratégica, um dos nossos porta-vozes mais queridos, e que é o José Wimbaldo Mendonça Filho, diretor da área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial. Pode vir, Vivaldo. O papel do porta-voz, ele também é muito importante para a nossa engrenagem de comunicação. Boa tarde. Eu estou me sentindo aqui na rede de televisão, a toda a rede ligada aí nas superintendências, e espero que todos estejam bem. E aos que aqui estão também, me fizeram o convite de representar a diretoria nesse momento, mas importante. Ó, tô vendo Fátima aqui, ó, direto de Belo Horizonte. Esse momento aqui da gente estar construindo essa sintonia, esse ambiente de sinergia também, de colaboração e de integração. Acredito que o maior desafio que a gente tem é nos comunicarmos, tanto nas relações interpessoais e também para o público externo e para nós internamente também. Então, esse trabalho que a assessoria de comunicação vem fazendo, não só de estabelecer um planejamento estratégico, de garantir as respostas em sintonia com as áreas nos momentos nossos, não só de interessante que a gente fica sempre achando que o processo é sempre de crise o tempo todo, não, pelo contrário, toda crise é uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento, e nesse ano, com 50 anos da Codevasf, eu acho que, penso que, mais do que nunca, a gente tem a certeza da nossa importância estratégica, do ambiente de transformação que a gente vivencia permanentemente, e cumprindo, sobretudo, a nossa maior missão, que é cuidar de gente. E cuidar de gente também aqui dentro. Então, que eu espero que esse dia de integração e de diálogo seja, tenho certeza que será muito proveitoso, e nos colocamos, todos os diretores, à disposição nesse ambiente de integração, de sintonia e de apoio ao trabalho de todos vocês, que eu sei que tem muita coisa para a gente comemorar e celebrar juntos. Desejo a palestrante aqui, tenho certeza que será sucesso. Então, sintam-se abraçados e em breve nos reencontraremos pessoalmente. Quem não conheço, conhecerei, e vamos em frente, que temos muita coisa a fazer juntos. Sucesso aí nesse encontro. Obrigada, Vivaldo. Vivaldo é um dos diretores mais próximos da comunicação, ele nos enriquece com sugestões, com críticas, realmente acompanha de perto o nosso trabalho, e é um dos porta-vozes assim mais comunicativos, que tem toda uma facilidade de transmitir essa imagem institucional da empresa. E tenho amigos generosos, como Marta, que, para além da minha... Ó, doutor Plácido chegou aqui, que é para mim uma referência de competência e de dedicação à empresa. Mas parabéns aí, desculpe aqui a quebra do protocolo, e sucesso aí. Você. E você tem razão, amiga mesmo. Menos do que Isabel Sena, que eu sei que mora no seu coração. Então, já estamos aqui com Plácido e com Violim, que são da área estratégica, recém-nomeados, né, pontos estratégicos, pontos focais, e junto com os pontos focais aqui da sede, foram nomeados os pontos focais da nona SR para cima. Esse evento foi especialmente programado para vocês, para trazer esse entendimento, essa sintonia de que vocês agora fazem parte da comunicação.
E uma das coisas muito importantes é a gente entender o que é a comunicação pública, porque apesar de todos nós nos comunicarmos, a comunicação ela tem várias facetas, né? Tem a comunicação social, tem a comunicação administrativa, comunicação institucional, a comunicação pública que nos afeta diretamente. Todas essas comunicações têm conceitos, elas são pensadas, né? E hoje, aqui nesse evento, nós vamos trazer conceitos para vocês. Para nos ajudar com a comunicação pública, eu tenho a honra de chamar aqui a nossa amiga Alessandra Anselmo, que é servidora da Câmara há mais de 20 anos. É uma pessoa muito querida, nós trabalhamos juntas na TV Câmara, e assim, as referências das colegas, na hora que eu falo, olha, a Alessandra vai lá falar para a gente, nossa, ela é muito querida. E há pouco tempo, né, recentemente, ela começou a atuar nessa área da comunicação pública na Associação Brasileira de Comunicação Pública. Então, seja muito bem-vinda, nós estamos ansiosos para ouvir esses conceitos e a sua experiência. Muito obrigada, Marta. É um prazer, né, poder vir trazer a palavra da comunicação pública aqui para a Codevasf, né, essa empresa tão importante para o desenvolvimento do país, né, para interiorizar o desenvolvimento do país que está em tantos lugares e que está tão presente, né, fazendo 50 anos. Parabéns, né, para todos vocês que fazem a história da Codevasf. Bom, fazendo uma rápida apresentação, meu nome é Alessandra Anselmo, eu sou jornalista há muito tempo e trabalho na Câmara dos Deputados há 20 anos, né, que foi o local em que eu comecei a estudar a comunicação pública, a me interessar pelo assunto, pelos conceitos. Eu fiz uma pós-graduação em políticas públicas, na qual estudei comunicação pública, e há mais ou menos uns 4 anos eu integro a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que é uma entidade formada por profissionais de comunicação, de todas as áreas da comunicação, e que se debruça exatamente nesse estudo e, muitas vezes, mais até do que no estudo, na prática da comunicação pública, porque a gente tem um grupo integrado, né, pelos associados, e que a gente troca ideias, sugestões, editais, termos de referência e todas essas, às vezes, nossas indignações com algumas coisas que a gente vê, né? E a ABC Pública ela tem atuado para o fortalecimento da comunicação pública no país, né? Bom, posso falar dali que eu apoio minha colinha, acho que fica até mais fácil para mim. O passador está na minha mão. Eu já comecei ouvindo aqui duas coisas que eu achei muito interessantes, que é o doutor Rivaldo como, como porta-voz da Codevasf, e isso é muito importante. A Associação Brasileira de Comunicação Pública recomenda que as instituições tenham porta-vozes, que falem por ela, né? Isso uniformiza, né, a informação que é passada, gera credibilidade para a mídia externa, né? E também ouvi que vocês fizeram um planejamento estratégico, o que é fundamental, né, para uma empresa, para qualquer empresa, no caso, uma empresa da dimensão, né, da Codevasf, é mais importante ainda. Mas vamos então começar com a comunicação pública. A comunicação pública, ela é um conceito que surgiu há não muito tempo, porque a comunicação pública é um conceito que é um conceito e uma prática que só existe na democracia, né? Então, assim, o Brasil tem uma história democrática de quase 40 anos, né? E o conceito de comunicação pública, então, chegou aqui há mais ou menos 20 anos. E chegou muito por meio de um pensador francês chamado Pierre Zemmour, não sei se vocês já conhecem, ouviram falar, que em 1995 lançou um livro chamado La Communication Publique, na França, e mais ou menos no começo do ano 2000, as pesquisadoras Heloísa Matos e Elizabeth Brandão, elas traduziram esse livro, traduziram as principais partes do livro e começaram, então, a trazer os conceitos da comunicação pública para o Brasil.
o Brasil, na redemocratização, estava passando de um governo democrático para o outro, em que valorizava-se muito a participação popular. Então, tudo isso fazia muito sentido nos conceitos que o Pierre Zemmour trouxe para a gente, né? Porque o que acontece é a comunicação pública, ela tem o foco no cidadão. A comunicação pública, ela não vai falar do órgão, ela vai falar do ponto de vista do cidadão. O emissor pensa no cidadão, o receptor, que é o cidadão, a gente vai ver do ponto de vista, a mensagem tem que chegar do ponto de vista do cidadão. Então, Pierre Zemmour, ele cunhou as funções da comunicação pública, né, que seriam 4. Informar, no sentido de levar informação mesmo, de prestar contas, né, ouvir as demandas da população para promover o debate público, assegurar a coesão social para que o cidadão se conscientize do seu papel ativo, né, nas políticas públicas e acompanhar as mudanças organizacionais, né, e da sociedade para que a comunicação acompanhe essas mudanças. Bom, e para falar só dos meus 20 anos de Câmara, como a gente viu a comunicação mudando, né, nesse tempo todo. Bom, a comunicação, ela fala da relação dos poderes, das instituições, dos órgãos públicos com o cidadão. O objetivo é garantir transparência e estimular a participação social. Existe um tripé na comunicação pública, e esse tripé ele é fundado em informar, para criar o diálogo e, por meio do diálogo, ter uma participação social. Então, a gente pode falar que o tripé da comunicação pública é a informação, o diálogo e a participação social, né? Com isso, a professora Elizabeth Brandão, que infelizmente morreu na Covid, ela criou, ela tentou, porque, assim, conceito de comunicação pública existem vários. Eu trouxe o do Pierre Zemmour porque ele é o mais conhecido, que a academia aqui mais discutiu e debateu, né? Mas a professora Heloísa Matos, que traduziu o Pierre Zemmour, ela fez estudos, a professora Elizabeth Brandão também, né? E a professora Elizabeth Brandão, ela tentou, assim, fazer um resumo, né, do tema, identificando 5 usos possíveis da comunicação pública, do termo comunicação pública, que seriam comunicação organizacional, comunicação científica, comunicação do Estado ou governamental, comunicação política e estratégias de comunicação da sociedade civil organizada, né? No nosso caso, a gente está usando muito o termo comunicação pública no sentido de uma comunicação do governo, mas que não é simplesmente o governo comunicar ou passar a informação, mas também fazer esse trabalho que é importante de estimular o retorno do cidadão e o debate do cidadão, né? Isso é muito importante. Enfim, então, desde que esse estudo do Pierre Zemmour chegou aqui no começo dos anos 2000, houve um avanço muito grande nos estudos de comunicação pública, né? As universidades, hoje existem vários programas de pós-graduação com linhas de comunicação pública, e a partir desses estudos, a ABC Pública, né, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, elencou, depois do seu primeiro Congresso Nacional, que foi realizado em 2021, em Goiânia, e foi um congresso online, né, porque foi em plena pandemia, organizou os 12 princípios da comunicação pública, que eu quero trazer para vocês. Eu, inclusive, vou abrir o e-book, né, da ABC Pública, onde estão esses 12 princípios explicados, para que a gente possa aqui juntos fazer uma reflexão sobre esses princípios, para ver o que faz sentido para vocês. Porque uma coisa que a gente fala também, e isso não é só da comunicação pública, é tudo comunica. Então, o Jorge Duarte, que é quem deveria estar aqui falando hoje, né, que hoje é um grande estudioso da comunicação pública, é o porta-voz, é o presidente da ABC Pública, inclusive, mas ele está em outro evento, ele fala que a comunicação é feita
do presidente da empresa até a recepcionista. Tudo isso é comunicação. Então, não interessa se você tem formação como um comunicador, como comunicólogo, como jornalista, publicitário, relações públicas, né? Isso não interessa, porque a partir do momento em que você faz parte de uma empresa, que essa empresa tem um planejamento estratégico, que essa empresa ela tem um direcionamento de comunicação, você faz parte da comunicação. E isso é muito importante que todos os integrantes dessa empresa saibam, porque qualquer política pública construída com bons mecanismos de comunicação, com a participação dos responsáveis pela área de comunicação da empresa, qualquer política pública construída dessa forma, democrática, com interação com os cidadãos que vão ser atingidos pela política pública, ela vai ser mais eficiente. Né? Então, é muito importante isso que vocês estão fazendo aqui. Eu dou os parabéns para a Codevasf, para quem teve essa iniciativa, porque é muito importante ter esse alinhamento, ter esse planejamento estratégico, ter o treinamento de quem está trabalhando. Então, assim, olha, comunicar é muito importante. A gente tem gargalos, não sei, na portaria, na ouvidoria, no 0800. Isso é muito importante, que a comunicação preste atenção e atue para resolver esses gargalos. Bom, vamos começar aqui pelos 12 princípios e aí a gente vai aprofundando essa conversa. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem fazer perguntas, considerações, né? Porque assim, eu não tenho resposta para as coisas, para tudo, mas aqui é uma conversa. Então a gente vai trocar ideia nisso. Vamos lá. Ah, é verdade, ele já. É. Foi? Tá. Tá bom, aqui só repetindo o que eu já falei, né, que foi lançado no primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, foi em Goiânia. É, pronto. Ah, ele estava aumentando, né? Acho que vocês não estão conseguindo ver é isso. Peraí. Isso. Só que ficou, vai ficar na metade, né? Bom, os 12 princípios. Aqui a gente passa rapidamente, né? Garantir o acesso amplo à informação, fomentar o diálogo, estimular a participação, promover os direitos e a democracia, combater a desinformação, isso aí é premente para todo mundo hoje, né? Ouvir a sociedade, focar no cidadão, ser inclusiva e plural, tratar a comunicação como política de Estado, garantir a impessoalidade, pautar-se pela ética e atuar com eficácia. Vamos ver um por um? Bom, garantir o acesso amplo à informação. Comunicação pública pressupõe o uso de meios plurais e linguagem simples que garantam pleno acesso e compreensão da informação pelos diferentes estratos da sociedade. Bom, uma das vitórias da comunicação pública foi a instituição da Lei de Acesso à Informação em 2011, né? A Lei de Acesso à Informação, ela preconiza que a informação ela já deve ser dada, ou seja, o cidadão que procura uma informação sobre um órgão público, essa informação ela deve estar disponível no site, ela já deve ser, preferencialmente, já ficar lá disponível. Caso a pessoa tenha dúvida, caso precise de mais detalhes, ela entra com um pedido. Então, nesse caso, a Lei de Acesso à Informação foi uma grande vitória. Existe a Lei de Acesso à Informação e ela tem que ser reduzida, inclusive, a regulamentações municipais. E nem todos os municípios fizeram essa regulamentação ainda, o que seria muito importante que fosse feito, né? Pressupõe uso de meios plurais. O que são meios plurais?
eu acho que há uns 30 anos, 40 anos, talvez uma forma de levar a informação, uma informação julgada de interesse público para a população, seria publicar um anúncio no jornal, publicar um anúncio na televisão, no rádio, mas hoje não é mais assim. Hoje, talvez, uma forma mais prática para a informação chegar ao cidadão seja um WhatsApp. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a entrevista do prefeito João Campos, que foi reeleito em Recife na semana passada, no Roda Viva, e que ele fala que lá em Recife eles têm um número recorde de pessoas que recebem o WhatsApp da prefeitura, e ele falou que nenhum WhatsApp é de propaganda, e eu checando os comentários, né, desse recorte, eu não vi ninguém falando que isso é mentira. Super funciona e é serviço. Ele fala que quando uma pessoa faz 60 anos, já recebe no WhatsApp a carteirinha de idoso para gratuidade no transporte público, que quando... Exato, que quando uma... Isso, a criança completa a idade, ela recebe no WhatsApp do pai quais vacinas tem que tomar com aquela idade, qual o posto de saúde mais próximo, né, para ir receber essas vacinas. Isso é uma forma super eficiente de comunicação pública. É prestação de serviço na veia isso, né? Enfim, também fala em linguagem simples, que garantam pleno acesso e compreensão da informação pelos diferentes estratos da sociedade. A linguagem simples é uma coisa hoje que a comunicação pública se bate muito, e inclusive talvez não seja ainda plenamente compreendida pela sociedade, porque fica se imaginando que a linguagem simples ela vai reduzir tudo a termos muito simples, banais, empobrecer a linguagem. Mas não é isso. A linguagem simples ela é a linguagem clara. Né? Pela norma, é a linguagem que uma pessoa que tenha completado o ensino médio, ela vai compreender tudo o que está sendo dito, porque a linguagem oficial hoje do poder público é uma linguagem que as pessoas não entendem. Quando começam a citar várias leis e usar muitas siglas, nem a gente entende. Né? Vamos ser, né, ser bem claro quanto a isso. Na maioria dos países, a linguagem simples é traduzida como linguagem clara ou linguagem sim, plain language, né, como eles usam nos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, o objetivo é que as pessoas entendam o que está sendo dito, nem que para isso seja necessário. Por exemplo, na divulgação, eu sou da Câmara dos Deputados, é um universo mais próximo para mim. Quando você for, a gente vai divulgar um projeto de lei, pode-se divulgar o projeto de lei na íntegra, pode-se divulgar uma versão resumida desse projeto de lei, e pode-se divulgar ainda uma mais simples ainda, assim, dizendo basicamente qual é o cerne desse projeto de lei. Isso para dar um exemplo, a Câmara não faz isso ainda, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Eu preciso que alguém me fale do tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? É 1 hora. Tá. Não, tudo bem, porque eu quero deixar um tempinho para um bate-papo, para conversas, né? Para dúvida. Bom, fomentar o diálogo. Então, assim, vamos partir do princípio que a informação está dada, né, que ela está clara, que ela está disponível, e aí as pessoas ainda precisam de complemento, ou as pessoas querem influir naquilo que está sendo decidido por um órgão. Né? A comunicação pública vai tratar a informação e o diálogo como direitos individuais e patrimônio social. Né? Elas são base para o exercício da cidadania. Então, é importante criar esses espaços de interlocução e estimular uma cidadania ativa. Então, assim, ouvidoria é o número 1 que a gente sempre pensa, né, na troca de informação, quando a gente pensa em cidadania ativa. É um mecanismo, e hoje com a lei existem regras, né, de respostas para a ouvidoria, vocês devem saber disso aqui, né? Prazo, tempo, né? Então, assim, a comunicação pública ela tem que estar aberta para ouvir também depois que ela informa. Tá. Eu acho que é ele que está. Bom, estimular a participação.
eu não falei no começo da conversa, mas muito provavelmente vocês todos saibam, a comunicação ela é considerada na Constituição como um direito, né, dos cidadãos, na ONU como um direito da humanidade, né, pela ONU, pela Unesco, está na Declaração de Direitos do Homem. Então, estimular a participação faz parte da comunicação pública. Esse terceiro princípio é complementar ao segundo, né? Porque ela mostra, a pessoa não tem que ser tratada como um cliente, a pessoa não pode ser tratada como usuário, eleitores apenas, não. A gente tem que ver o cidadão na sua integralidade como cidadão, né? E aí a gente vai estimular que ele participe das decisões que o nosso órgão está tomando. É papel da comunicação abrir essa porta, facilitar essa porta para o cidadão e dar retorno para o cidadão do que está sendo feito também, e do que está sendo feito com a sugestão que ele está dando, com a participação que ele está fazendo. Dá trabalho para caramba. É viável, né, no nosso país, com a desigualdade que a gente tem, desigualdade de formação, de informação, de acesso aos meios de comunicação, mesmo muitas vezes acesso à rede de internet, é muito complicado. Mas é um princípio, né? Princípios são nortes, são faróis, assim, que a gente tem que tentar seguir. É nosso papel como comunicador estimular isso. E é nosso papel como comunicador levar a importância dessas ações para o gestor da nossa empresa. O gestor tem que ser nosso aliado, né? Tem que ser aliado do pessoal da comunicação. A gente tem que mostrar a importância, né, de abrir essa participação e as possibilidades de melhoria na política pública ser implementada com essa participação. Promover os direitos e a democracia. A comunicação pública ela promove os direitos humanos, os direitos constitucionais, sociais, todo tipo de direito que existe para proteger o cidadão, para estimular a participação em busca, né, de um exercício de cidadania pleno para todas as pessoas. Esse é nosso papel, de fazer um trabalho que promova direitos e não suprima direitos, e promova a democracia, e não questione ou deslegitimize as normas democráticas que existem no nosso país. Isso é muito importante, gente. Olha, cidadania, democracia, essas são palavras assim que não vão sair, isso faz parte do vocabulário da comunicação pública. Combater a desinformação. Bom, isso assim é um trabalho hercúleo que todo mundo que trabalha com comunicação está correndo atrás de fazer, né? Ou pelo menos deveria, porque o que a gente vê muitas vezes é que na caça por clique, por engajamento, por participação online, a gente vê que isso muitas vezes se perde, né? Quantas matérias excelentes, e agora eu vou falar da mídia comercial, né? Quantas matérias excelentes a gente vê, completas e bem feitas na mídia comercial, mas que tem um título que você não, assim, que não faz jus ao trabalho que quem fez aquela reportagem, aquela matéria teve, porque queria ser um caça-clique, entendeu? Assim, muitas vezes na tentativa de conseguir mais cliques e gerar mais engajamento em rede social, em mídia social, que é importante, porque isso informa também, um trabalho de muita qualidade passa despercebido, né? E vice-versa também. E vice-versa. Voltando aqui para a nossa realidade de órgão público, é muito importante que a gente tente até fazer uma busca ativa de desinformação que nos diga respeito. Porque a gente não pode deixar que informações inverídicas sobre o nosso trabalho sejam espalhados, né? Eu não sei como funciona para a Codevasf, mas é muito importante ter um trabalho ativo de combate à desinformação, a gente soube de uma notícia que fala que a gente fez tal coisa, mas na verdade a gente fez outra. Vamos corrigir, vamos atrás de quem deu essa notícia, vamos postar,
Vamos tentar combater essa informação inverídica, muitas vezes, que prejudica a nossa imagem, né, como órgão público. Acho isso muito Alessandra, importante. só para dar uma informação, aproveitando o gancho, já que o nosso intuito é trazer os conceitos para os nossos pontos focais, que foram recém-nomeados em outubro e fazem parte do nosso sistema de comunicação, nós fazemos essa busca ativa, né? Nós temos uma profissional dedicada, inclusive, para pegar todas as notícias e se dedicar a essa questão da crise, e trabalhamos junto com o Planalto também, que eles também têm um setor lá específico para fake news, e volta e meia a gente trabalha em conjunto com eles. Pois é, isso é muito importante. Essa é uma luta que, assim, a gente, como quem trabalha com comunicação, especialmente comunicação pública, a gente tem que abraçar. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que checar sempre o que a gente recebe para a gente mesmo não ser vetor, né, de informação mentirosa, né? Então, nosso papel, combater a desinformação, dar contexto, né, garantir transparência. A ouvir a sociedade. Bom, a gente já vem falando sobre essa parte, né, da criação das ouvidorias, de Fale Conosco, de e-mails institucionais, de trabalhar essa informação que a gente recebe do cidadão, de ter estatística e sempre, 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 sempre dar retorno, né? Bom, o que fala o princípio? Comunicadores públicos atuam como ouvidores da sociedade, ajudando as instituições a compreender e atender os interesses e anseios de diferentes públicos. Capacitação, muito importante, isso que vocês estão fazendo na Codevasf, né? De capacitar quem trabalha com comunicação para contribuir de maneira qualificada para o atendimento da população. Lembrando que o atendimento da população é da telefonista que está lá no 0800, da pessoa que vai receber o e-mail do Fale Conosco, que vai receber a informação que chega pela ouvidoria, que vai atender quem vai no balcão, entendeu? Assim, o cidadão precisa ser tratado com respeito, precisa saber que a informação dele vai ter um tratamento e vai ter um retorno. Isso é muito importante. Ouvir a sociedade é muito importante. Isso pode contribuir muito. Inclusive, na entrevista do prefeito João Campos, outra parte que eu gostei muito que ele falou foi quando ele está fazendo. Eu ouvi falar, não entendo quase nada de futebol, mas ouvi falar que está na moda agora, as pessoas não querem mais jogar em campo de terra, né? As pessoas querem campos de areia sintética. Então, ele tinha lá uma verba para colocar grama sintética em vários campos de futebol. E em uma determinada comunidade, o campo de futebol que sempre existiu lá, ele era torto. E ele mandou consertar. Então, quando vai colocar a grama, coloca reto, coloca direito, nas medidas corretas. E a população não gostou. E ele falou: não, vamos lá ver o que está acontecendo. Eles não querem correto? Não, não querem, porque tinha não sei quantos anos que jogavam. O dinheiro era o mesmo, assim, entendeu? Então, se você pode, com isso, fazer o que quem vai ser afetado pela política pública prefere, por que não ouvir, né? Bom, focar no cidadão. Isso acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui. O foco é no cidadão e a perspectiva é a do cidadão, né? Com isso, a responsabilidade da comunicação pública é viabilizar o atendimento das demandas, os anseios, os interesses do cidadão, adaptando as informações ao nível do conhecimento, as condições e as possibilidades de cada pessoa envolvida, né? Então, assim, passar a informação de uma forma clara, degradar essa informação para que qualquer pessoa possa atender, conhecer o seu público, né, para que essa informação possa chegar de uma forma que o seu público específico vai entender, né? No caso, a Codevasf trabalha em muitas comunidades carentes, né? Então, como conversar com essa comunidade não é a mesma coisa, por exemplo, do que falar com a Faria Lima, do que o trabalho do Banco Central, por exemplo, né? Bom, que também tem que falar com o cidadão em geral. Mas tem, assim, conhecer o seu público, conhecer as demandas daquele público, tudo isso aperfeiçoa a política pública. Dá trabalho? Dá trabalho. Pode encarecer? Pode encarecer. Pode, às vezes, fazer com que uma política pública não seja
exatamente a que foi desenhada, pode, mas se ela for mais efetiva para a população que vai receber a política pública, ela faz mais sentido, né? Ela vai atender melhor, ela vai cumprir o seu papel de atender aquela população. Faz sentido para vocês isso, gente? Às vezes. Bom, ser inclusiva e plural. A comunicação do serviço público deve produzir conteúdo adaptado e acessível. Deve abrir espaço à diversidade de pensamentos, garantir a representatividade e o uso de linguagem inclusiva. Aí, quando a gente fala de linguagem inclusiva, já não é mais a linguagem simples, tem uma diferença entre elas. É realmente linguagem inclusiva. Se vocês têm um trabalho numa comunidade que tem muito surdo, a gente acha que pode achar que a maioria dos surdos é oralizado, ou seja, sabe ler e escrever. Mas, em geral, não. Eles preferem linguagem de sinais. Isso eu demorei um pouco para entender. Lá na Câmara eu sempre cuidei, assim, a legislação, eu sempre cuidei da programação da TV Câmara, cuidei por muitos anos, e a legislação, ela inicialmente priorizou legenda oculta para os surdos. Mas não era isso que eles queriam Libras. Né? Hoje a legislação ela está mais abrangente, né? E ela inclui Libras, sim, e também a legenda oculta. Então, a gente, no conhecer o nosso público, a gente sabe que a gente tem que ser inclusiva, a gente sabe que a gente tem que ser plural. Por exemplo, se não me engano, um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem um manual de como se dirigir, por exemplo, às pessoas com deficiência, às pessoas gordas, às pessoas LGBTQIAP+. Tem um manual que explica como que a comunicação deve se dirigir a esse público. Né? Porque mesmo para a gente, muda bastante. Né? Lá na Câmara, a gente tem uma coordenação de acessibilidade que nos orienta nesse sentido quando a gente vai falar nos meios de comunicação. Porque já foi pessoa com deficiência, já foi pessoa portadora de deficiência, já foi deficiente visual, hoje é cego. Então, assim, a gente tem que saber lidar, né? Porque para vários grupos, o que não é nomeado não existe. Né? E a gente tem que mostrar que, para a gente, enquanto comunicador público, todos os grupos existem. Todos os grupos existem, vão ser considerados, né, e são importantes. Tratar a comunicação como política de Estado. Bom, a comunicação pública, ela é dever e responsabilidade do Estado, ela tem que colaborar ativamente para o cumprimento dos princípios constitucionais da publicidade e da transparência, e esse é um nó que a gente tem um pouco quando se fala em publicidade, né? O Estado tem a obrigação de explicar, traduzir, orientar, prestar conta sobre o valor de cada ação pública e garantir a qualidade da interlocução e do acesso do cidadão às informações de seu interesse. A comunicação, quando vista como política de Estado, ela tem que ser uma máquina grande e bem azeitada, priorizando sempre pela transparência. Quando eu digo que os princípios constitucionais de publicidade são um nó, é porque em vários momentos a legislação sobre a publicidade, existe uma legislação específica sobre publicidade, né, governamental, e ela determina quais são os tipos de publicidade, mas em alguns momentos ela dá margem para que haja falha na prestação de serviço público para a população mesmo. Por exemplo, agora na época das eleições, e essa foi uma briga que a ABC Pública comprou, várias câmaras municipais, várias prefeituras tiraram seu site do ar, né, com medo de responderem no Ministério Público que em vários estados considera qualquer gasto com dinheiro público publicidade institucional. E isso não é verdade, porque muitas vezes uma coisa que é paga com dinheiro público, por exemplo, um site de uma prefeitura, é um prestador de serviço. Né? É lá que o cidadão vai conseguir, às vezes,
um documento, a informação sobre o funcionamento do posto de saúde, de escola. E aí, quando tira do ar 3 meses antes da eleição, onde que o cidadão vai buscar essas informações? Tem prefeitura que desliga o telefone, tem Câmara Municipal que desliga o telefone. Então, assim, como que o cidadão vai conseguir uma informação num contexto desse, né? A gente conversou muito com o Tribunal de Contas, a Tricom, que é a Associação de Tribunais de Conta, lançou uma nota técnica sobre isso, sobre esse vazio de informação na prévia da eleição. Só que isso, os tribunais de conta fizeram isso, mas o Ministério Público não soltou uma norma única. O entendimento do Ministério Público Eleitoral Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, não era esse. O problema é que os ministérios públicos nos estados, muitas vezes, podia ter entendimento diferente. Então, por exemplo, eu lido muito com câmaras municipais, e várias me passaram a comunicação que ela recebeu do Ministério Público, em São Paulo, por exemplo, falando, não, tem que tirar tudo do ar, porque é pago com dinheiro público. Mas o que é pago com dinheiro público também é para informar o cidadão. Não está só fazendo publicidade institucional, que é o que é vedado. Né? A publicidade institucional é vedada nas vésperas de 3 meses antes da eleição, mas a prestação de serviço público ela tem que continuar. Então, bom, não era bem isso que fala aqui o princípio, né? Tratar a comunicação como política de Estado, né? O que fala é a comunicação ela tem que ter a importância que ela merece como política de Estado. É aquilo do presidente, e agora eu não estou falando nem do presidente da empresa, mas o presidente da República, até qualquer servidor público, né? Tem que se preocupar com a comunicação que é feita. Garantir a impessoalidade. Bom, essa é a maior fonte de angústia nas discussões que a gente tem nos grupos da BC Pública, né? Como separar o gestor da política pública, né? O João Campos também deu. Gente, olha, eu não sou recifense, eu não sou pernambucana, pelo contrário, eu sou mineira. Estou me referindo muito à entrevista dele porque eu vi, fiquei surpresa, bem surpresa. Gostaria até de ter ouvido o prefeito falando mais sobre ações da prefeitura, mas a bancada de entrevistadores queria mais saber dele sobre Congresso e eleições de 2026. Mas, enfim, uma coisa que ele falou e que ficou martelando no meu ouvido, porque tem a ver com isso, quando o trabalho é bem feito, eles sabem quem fez. A população sabe quem fez, o cidadão sabe quem está fazendo. Né? E ele é prova viva disso, né? Foi reeleito com quase 80% dos votos, né? Enfim, essa é a nossa grande angústia, garantir a impessoalidade, né? A comunicação pública não se submete a interesses particulares, eleitorais e de promoção pessoal. Na época das eleições, a gente conseguia no grupo, a gente recortava alguns momentos em que isso era feito de forma muito correta, ou de que era feito de forma muito incorreta em várias prefeituras do país, por exemplo. Uma coisa que nos angustia muito, no caso, eu vou dar exemplo de prefeitos, né? A rede social do prefeito, não é da prefeitura, ela é feita com recursos da prefeitura, com servidores da prefeitura, né? E a rede pessoal dele deve falar da prefeitura ou deve falar dele? Como fazer essa separação? Isso é uma coisa assim que pode, às vezes, a prefeitura estar trabalhando na rede pessoal do prefeito e fazendo um trabalho muito bom, muito isento, muito, né, com foco no cidadão e da perspectiva do cidadão, e pode muitas vezes estar fazendo a da prefeitura de um jeito todo horroroso, né? Essa é uma angústia, esse é um problema que nós comunicadores enfrentamos desde que o mundo é mundo, desde que a gente existe, e a gente vai continuar enfrentando. E para isso a gente tem que, assim, ter muito firme a nossa ética, como dizia Cláudia Abramo, não existe uma ética do jornalismo, não existe uma ética da comunicação, é a ética do ser humano, né? E nos amparando no que a gente tem de teoria. A boa prática vem da boa teoria. Né? Então, discussões em grupos,
eu acho que toda angústia ela deve ser compartilhada. E com isso a gente chega numa decisão melhor, né? Fica de conselho assim, né? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. 15. Então vamos lá. Faltam 2 só. Opa, foi muito. Pautar-se pela ética, aí, né? A comunicação pública tem como pressuposto que verdade e ética são responsabilidades de todos os governos, comunicadores, dirigentes e atores públicos. E né, para eu não repetir, a ética da comunicação é a ética do ser humano e quando a gente acha que o que querem que a gente faça não é o certo, eu acho que a gente tem que ir atrás e tem que buscar fontes. E aí eu vou até recomendar para vocês, no site da ABC Pública, a gente tem um repositório de trabalhos acadêmicos. A gente tem pesquisas. Recentemente, a gente teve uma apresentação de uma dissertação de mestrado de uma colega da ABC Pública, que fez mestrado em administração pública, mostrando o uso de redes sociais na reeleição de deputados distritais aqui em Brasília. A gente tem que buscar se amparar no que existe de regulamentação e no que existe de estudo técnico, muitas vezes para falar um não ou para falar um sim, né? Para chefes que não entendam muito bem o papel da comunicação. Não sei se é o caso aqui, se vocês passam por essas angústias, assim, muitas vezes a gente passa, né, no trabalho de comunicador. Então, a ética, os governos também devem se pautar pela ética sempre, né? E atuar com eficácia. Atuar com eficácia, o que que isso muitas vezes quer dizer? Além da gente ser eficaz na comunicação, na informação que a gente passa, na prestação de contas, na transparência que a gente mostra, transparência ativa que a gente mostra, né? A gente tem também que saber mensurar isso. Quando a gente fala em atuar com eficácia, significa que muitas vezes a gente precisa ter números dessa eficácia, mensurar o nosso trabalho, mensurar a compreensão que a população tem do nosso trabalho. Muitas vezes isso pode ser muito complicado, mas também pode ser muito simples, né? Na Câmara, por exemplo, a gente, muitas vezes, quando quer fazer uma pesquisa, a gente faz um questionário bem pequenininho e deixa na visitação. No final de semana, muitas vezes a gente recebe 5.000, 10.000 pessoas visitando o Palácio do Congresso Nacional e a gente dá aquele papelzinho, pede para a pessoa responder umas perguntas e o que a gente coleta de volta já serve como um subsídio. A gente tem um 0800 na Câmara, a gente pede para eles, às vezes, fazerem busca ativa para saber se um programa está funcionando. A gente queria desligar um satélite de transmissão de televisão analógico. Aí a gente ligou em vários estados, fez um esquema, inclusive estatístico, para poder ligar, para ver se ia ser muito prejuízo para a pessoa se a gente desligasse o satélite analógico da TV ou não. Porque o satélite analógico ele custa caro e o digital também, a gente tinha os dois. Né? A transmissão está cada vez mais digital. Qual seria o prejuízo para a população se a gente desligasse o analógico? A gente conseguiu mensurar isso e a gente conseguiu terminar o contrato com o satélite analógico para ficar só com o digital. Então, assim, a gente tem que tentar pensar em formas de mensurar o trabalho que a gente faz, o gasto que a gente tem com o trabalho de comunicação que os órgãos públicos fazem, né? É mais ou menos isso quando a gente quer falar atuar com eficácia, né? Assim, deve ainda contar com indicadores de eficácia que possibilitem seu aperfeiçoamento, acompanhamento pela sociedade. Gastos relativos à publicidade, que é um nó, né? Assim, vários escândalos que a gente teve na República se deram por conta de gastos com publicidade, né? O Mensalão, com as 2 empresas de publicidade lá de Minas, inclusive, né? Que é de onde eu venho.
Gastos relativos à publicidade da administração pública devem ser transparentes, baseados em princípios técnicos e canalizados para a diversidade de mídias e públicos, sem favorecimentos ou distorções. Então, assim, a gente tem que estar pronto, especialmente nesse caso aqui da publicidade, a gente tem que estar pronto para mostrar, não, olha, a gente está colocando dinheiro naquela mídia, porque aquela mídia vai chegar naquelas pessoas que a nossa política pública quer atingir, né? Para dar um exemplo. Alessandra, eu vou te agradecer a palestra, você deixou muitos insights para a gente ter uma reflexão. Hoje nós vamos ter um momento de perguntas ao final das apresentações. O propósito é trazer conceitos, informações, para a gente integrar a nossa rede de pontos focais. Mas nós temos tempo para uma pergunta. Se alguém quiser dirigir uma pergunta, Marcelinho, bota o pessoal aqui das SRs, por favor, nesse monitor. Quem é que quer perguntar? Ah, peraí, deixa eu chegar mais perto que eu vou ler. Tem uma pergunta aqui que é: garantir impessoalidade a comunicação pública no que se submete a interesses particulares eleitorais e de promoção pessoal. Esse tópico é lindo, mas a realidade é que a comunicação não é uma política de Estado no Brasil, mas é política de governo, portanto, sofre toda a sorte de influências a cada mudança de governo. Então, é um comentário que você, então, pode aproveitar e comentar e fazer suas considerações finais, por gentileza. Quem fez essa consideração tá coberto de razão e, ao mesmo tempo, não. Né? Porque, assim, realmente, a gente agora existe para que a impessoalidade seja cada vez mais presente, que a comunicação pública seja realmente uma política de Estado. Isso foi uma construção. Aliás, é uma construção que está sendo feita já há vários anos, né? A partir do momento em que a administração pública vai se profissionalizando mais e mais. Né? Então, assim, a administração pública vem se profissionalizando desde a Constituição de 88, a comunicação também, a comunicação de Estado também. Né? É nosso papel. O Jorge Duarte, que hoje é o presidente da ABC Pública, ele trabalhou nos 2 primeiros governos do presidente Lula, por exemplo, para implantar essa cultura de comunicação pública. Muita coisa se perdeu? Sim, com certeza muita coisa se perdeu, mas muita gente que trabalhou com ele naquele momento, e eu estou dando um exemplo, que é um exemplo mais próximo, né? O Jorge é o presidente da ABC Pública, muita gente que saiu daquele lugar levou esses princípios para outros lugares. E eu dou um exemplo aqui de uma colega, Cláudia Lemos, que era ex-presidente da ABC Pública, eu trabalho com ela na mesma sala, ela leva a palavra da ABC Pública para todos os lugares, e com isso, vários desses princípios a gente vai implementando. É claro que a gente não vai chegar e falar, olha, agora a comunicação pública é uma política de Estado, todo mundo vai agir assim, 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 assado. Isso não funciona. É de pouco em pouco, é uma construção. A gente está fazendo. Né? Os princípios, como eu disse, eles são faróis, isso é um norte. A gente deve persegui-los. Muitas vezes a gente vai se perder, né? Muitas vezes a gente vai ficar sem norte, muitas vezes a gente vai ficar sem chão até. E isso já aconteceu, né? Com vários comunicadores públicos. Mas é nosso papel continuar trabalhando pelo bem da cidadania e da democracia no nosso país. Né? Muito Enfim. Obrigada. Muito bom. Não, vamos deixar para a gente seguir o nosso ritmo. Eu acho que foi uma conclusão bem feita, bem amarrada. Vamos dar nosso agradecimento, né? A Alessandra. Alessandra, a gente tem. Vem, Bel, junto. Vem junto, Bel. Vem aqui, Alessandra. Olha, o nosso certificado. Eu acho que nós fizemos a nossa parte. Né? Trouxemos bons conceitos. Gente, que lindo, agradeço muito. Isabel, que faz parte da comunicação, nossa cerimonialista, e vamos tirar uma foto para registrar esse momento. Agradeço imensamente. Com certeza a gente vai levar muitos pontos que você falou aqui para a gente melhorar a nossa comunicação. Outros já são motivos de comemoração, porque a gente já está avançado em alguns pontos que você falou, mas com certeza traz um frescor, né? Uma pessoa de fora
E aqui, com tantos pontos focais agora já aqui presentes no nosso auditório, a Maria Amélia, que é nossa ouvidora, ela falou muito dessa questão da ouvidoria como um ponto muito importante na comunicação pública. É um instrumento essencial na comunicação pública, a ouvidoria. E a Essencial. gente trabalha muito junto com a Maria Amélia é muito ativa, fez vários eventos aqui. Eu acho que a Codevasf está caminhando a passos largos, mas, claro, temos um longo caminho a percorrer. Muito obrigada, Alessandra. Gente, eu que agradeço, muito obrigada. Eu queria me colocar à disposição, se qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem, eu vou deixar o meu e-mail da Câmara dos Deputados, que é mais fácil, que é alessandra.anselmo@câmara.leg.br. A Ananda tem meu contato também. Se alguém quiser trocar ideia, conversar, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada, Alessandra. E vamos só fazer, então, dar uma visão. Daiana da R, Plácido está aqui, Salgueiro e Michele da A, Deise da D, Violim da E. Estamos com uma participação muito boa dos nossos pontos focais aqui em Brasília. E aqui, pelo que eu vejo também, na nossa transmissão via videoconferência, também estamos com uma participação muito boa. Marcelinho, pode botar a minha apresentação e eu já vou chamar, então, aqui agora a Bel, que é nossa chefe da unidade cerimonial, Ananda, Su, Walter e Anushi. Oh, meu Deus! Não, fica lá atrás. Olha aqui, o primeiro de todos tinha que ser Tiago, né, gente? Vocês sabem que a gente faz uma gestão a quatro mãos da comunicação aqui, né? Bem yin yang. Eu sou o yin, ele é o yang. Eu brinco. Quando vocês quiserem aprovar alguma coisa bem colorida, vem na minha sala. Bem séria, vai na sala dele. Tiaguinho Brandão. Está faltando mais alguém? Zé Luiz, que é da parte da fotografia, que é o nosso representante. Tiago. Então, para vocês que não visualizaram as pessoas, começarem a se ver, né? Então, todos que estão aqui são pontos focais. Os pontos focais lá das SRs, por enquanto a gente só está vendo os nominhos, vamos ver se no final a gente vê as carinhas. A dinâmica vai ser assim, a gente vai fazer as apresentações e ao final a gente vai estar aqui bem disponível para todas as perguntas. Nossa ideia é trazer conceitos e informações para que vocês se aproximem e se sintam parte da comunicação, ok? Sim, agora sou eu com isso. Marcelinho, se você puder me ajudar, quando você perceber que eu cliquei e não foi, se você quiser passar. Esse troço aqui não é legal, né, gente? Pronto. Como vocês sabem, em outubro, né, nós perdemos o nosso colega Zilton César. E foi uma coisa assim muito triste para a gente, porque a última mensagem dele no nosso grupo de comunicação foi justamente dizendo que ele não poderia participar desse encontro porque ele ia fazer uma operação. Mas Deus tinha outros planos para ele e realmente levou de volta, né? Levou de volta de onde nós viemos. Então, vou pedir para que todos se solidarizem com a gente vai fazer 1 minuto de silêncio. Alguém pode marcar, por favor? 1 minuto de silêncio pelo nosso colega tão querido, jornalista Zilton César, que nos deixou tão cedo.
É incrível, né, gente, que esse minuto de silêncio a gente vai longe, né? Que nosso Zilton descanse em paz. Então, vamos começar perguntando quem somos nós. Pensa, Dayana, quem você é? Camila, Plácido, Salgueiro, Deise, Violim, quem você é aqui dentro da empresa? Ai, mas que coisinha irritante esse negócio, a gente vai ter que trocar esse... Hoje, aqui, nesse momento, vocês são parte dessa engrenagem da comunicação. PRAC, comunicação nas SRs e os nossos pontos focais. Todos fazemos parte dessa engrenagem. Somos engrenagens da comunicação. Então, para isso, a gente tem que ter o mesmo objetivo, né? Para essas rodinhas rodarem de uma forma bem alinhada, com sinergia, né? A gente tem que ter coerência, tem que se engajar, tem que ter consciência do nosso papel, e por isso a gente trouxe aqui também essa palestra da comunicação pública, né, para vocês começarem a perceber. Vocês viram que ela falou ali, né? Todo mundo faz parte, mas os pontos focais fazem mais parte ainda, tem mais responsabilidade. Vocês vão ser os nossos rebatimentos. Então, vocês têm que entender tudo o que acontece na área em que vocês estão agora. No final desse evento, a gente quer que vocês entendam a importância do alinhamento para a comunicação integrada, para o planejamento estratégico de comunicação e para o nosso plano estratégico de comunicação de 2025. Nosso público interno, com informações da A, em outubro de 2024, 1.911 empregados do quadro, 75 estagiários, 32 menores aprendizes e os empregados terceirizados. Como é que a gente vai dar uma de Matrix e enxergar, né, aquelas letrinhas, aquele 0001, o nosso fluxo de informação? Como é que a gente vai enxergar como é que chegam esses pedidos para a PRAC? Olhando o nosso organograma, né? Olha quantas casinhas, quantas áreas que em determinado momento têm necessidade de se comunicar com os empregados e chegam com uma demanda para a gente. Sempre urgente, sempre a mais importante. Ah, mas é só aqui? Não. Também tem todas as superintendências, com suas demandas internas, dos seus empregados, das suas campanhas, que também chegam para a gente. Até a 8ª, a gente tem uma estrutura que nos ajuda um pouco melhor. Acima da 8ª, a gente tem pontos focais como vocês. E tudo acaba vindo para a gente. Aliás, gente, eu esqueci de avisar que tem cafezinho lá fora, tá, Dai? Tem biscoitinho, cafezinho, lá fora tem os biscoitinhos. Que a gente não vai parar. Se alguém precisar, pode sair e pode ir lá, porque a gente quer aproveitar ao máximo. Então, são 16 superintendências com demandas internas chegando aqui para a sede, sempre prioritárias, sempre de extrema importância, sempre querendo para ontem, né? Então, por que a gente quer fazer um planejamento para as pessoas entenderem que a gente tem que pensar que aquela comunicação ela já vem junto com tantas outras? Está rodando direto, né? Pronto, isso. Além dessas, a gente ainda tem a demanda de parceiros eventuais, como a CIPA, que realmente a gente tem que atender e produzir material, e outras como a Senco, Fundação e CASEC, que hoje a gente não produz o material, mas pode ter que divulgar alguma coisa que esteja convergente com a área de benefícios e a gente precise divulgar para o empregado. Já vou dar uma informação para vocês, Michele já deve estar sabendo, a TI já avançou nesse processo de reformatação da nossa intranet. Mais ou menos no segundo semestre de 2025, a gente deve estar, assim, uma visão otimista, colocando uma intranet mais dinâmica nos moldes de redes sociais, que vai nos ajudar muito
nessa comunicação interna com os empregados. E essa questão das intranets a partir da nona SR, a gente teve um encaminhamento muito bom hoje, que o Walter vai falar na apresentação dele. Além do público interno, a gente tem todas as demandas de público externo, beneficiários, prestadores de serviço, parlamentares, cidadãos em geral, imprensa nacional e regional e outros órgãos de governo. De forma que tudo isso a comunicação tem que trabalhar. Se a gente não tiver um pensamento estratégico, se a gente não conseguir ter uma integração com as áreas, com as SRs, como é que vai ser essa imagem que a gente vai passar? Né? Para o público interno, a gente tem que se alinhar com a cultura organizacional, com o PEI, pensar que Codevasf nós queremos para o futuro. Né? Esses eventos que a gente tem de consciência para a mudança são para isso. Né? Pensar que conceitos a gente quer incorporar. Tudo isso é comunicação interna. E para o público externo, como é que a gente é percebido lá fora? Né? Como é que está a nossa imagem? O que, que a gente pode fazer para melhorar a imagem? Quais os fatos que nos afetam? E aí, não adianta a gente ser inocente de achar que com uma campanha, com muito dinheiro, para divulgar boas informações da Codevasf, a gente vai mudar a nossa imagem se a gente não mudar internamente mesmo, se a gente não mudar os nossos processos, nossas entregas. Né? Porque contra fatos não há argumentos. Esse é o nosso objetivo hoje, integrar para ter sucesso. Né? Vocês fazem parte dessa engrenagem, parte atuante, fundamental, né? Para a gente que é peça é propulsor, cada um com a sua função, contribuindo para essa engrenagem rodar sem entraves com fluidez. E aí a gente precisa ter fluxos claros, né? Precisa ter empatia com os colegas, tanto a gente com vocês, que às vezes estão assoberbados, quanto vocês com a gente, que entendam também que às vezes uma demanda de imprensa não pode esperar. E aí conceitos e processos que a gente está tentando trazer aqui para vocês hoje também. Não podia ter um nome melhor que nossa Nanda escolheu, sintonia estratégica, né? A gente está aqui para sintonizar nossas ações, para compartilhar, para fortalecer a nossa estratégia de comunicação rumo ao Plano de Comunicação Estratégica 2025. Então, aproveitem as informações e agora eu quero dar uma de coach, porque vocês sabem que eu sou coach, a Dayana sabe. Eu quero que todo mundo repita comigo, por favor. Eu faço parte dessa engrenagem de comunicação da Codevasf. Vamos lá. Eu faço parte dessa engrenagem de comunicação da Codevasf. Obrigada. Agora vem o nosso Tiago Brandão, com dados estratégicos e informações que vocês vão ficar impressionados. Boa tarde, pessoal. Tentar ser breve, compartilhar com vocês informações sobre o trabalho da assessoria de comunicação, principalmente no relacionamento com a imprensa. O contexto em que essa comunicação com a imprensa se dá, não é? É esse em que houve um aumento muito grande da área de atuação da empresa, com novas superintendências regionais, elevação da execução orçamentária, com mais obras, serviços, projetos, isso leva a uma atuação maior de órgãos de controle, né, e fiscalização, e maior interesse da imprensa, em razão dessa ampliação, em razão desse aumento de investimentos, em razão da atuação do órgão de controle, né? Muitas vezes o trabalho da imprensa é repercussão do trabalho inicial de um órgão de controle, né? É comum a gente ouvir que a imprensa pega muito no pé, faz críticas infundadas, mas muitas vezes esse trabalho é baseado em relatórios do TCU, CGU, né? Então a gente tem que realmente se adaptar e compreender que o trabalho da imprensa é esse mesmo. E
multiplicação dos canais de comunicação, não são só jornais, são blogs, são perfis em redes sociais, né? Ali no item anterior, só para lembrar também, a crítica da imprensa nem sempre é completamente bem informada, né? Há críticas, por exemplo, sobre obras de pavimentação, por que a Codevasf faz obras do tipo, a companhia não deveria estar fazendo isso, por mais que seja uma crítica parcial, é ainda um direito, né? A gente tem que reconhecer que é natural que os órgãos de imprensa apresentem essas críticas à atuação em novos estados, à atuação no Amapá. Não foi a Codevasf que decidiu, né? São leis, mas, enfim, é natural, né? Então, são hoje 16 unidades da federação, são 16 superintendências regionais e apenas 8 possuem assessorias regionais de comunicação. E agora, com essa decisão recente de criação de pontos focais, temos rebatimentos oficiais, né, no trabalho de comunicação. Potencialmente, toda essa área do país é interessada no trabalho da Codevasf, essa área em azul, mas não apenas, né? Os jornais de São Paulo, jornais do Rio de Janeiro, como o Globo, jornais do Rio Grande do Sul, embora não atuem, não cubram exatamente o que não estejam na área de atuação da Codevasf, eles têm interesse no trabalho da empresa, né? Então a gente fala para um público muito mais amplo do que apenas o da área de atuação. Aqui é só uma demonstração de que a execução realmente tem a execução orçamentária é ampliada ano a ano, né? É uma evolução constante e, naturalmente, o interesse da imprensa e dos órgãos de controle vai aumentar. Aqui é um dado, né, para todos terem conhecimento, né? Entre janeiro e setembro de 24, a Codevasf foi mencionada em 10.630 notícias em veículos de todo o país. 59% foram positivas, 22% negativas e 19% neutras. Esses dados são do Clipping, né? É um serviço que a Codevasf contrata para monitoramento das menções ao nome da companhia nos veículos de comunicação. Essa classificação entre positiva, negativa e neutra é automática, é feita pela própria plataforma, identificando palavras, né, associadas a sentimentos e situações negativas, positivas ou neutras. Então, corrupção certamente vai em negativa, superfaturamento, coisas assim. E positivas são entregas, né, obras, conclusão, doações, enfim. Esse aqui é um exemplo de matéria que menciona a Codevasf, né? A Folha de São Paulo é o maior jornal do Brasil. Essa matéria de maio do ano passado foi no domingo em que se noticiou a coroação do rei do Reino Unido, e a matéria que vai logo do lado da capa, no entanto, fala da Codevasf, né? São suspeitas de cartel, enfim, coisas que provavelmente a maioria aqui viu. Essas marcações em amarelo são para indicar o espaço que o jornal dedicou à manifestação da Codevasf. Então é muito comum a gente ouvir que os colegas perguntam assim, mas a Codevasf não vai falar nada, não vai ter uma resposta em relação a esse assunto, e muitas vezes, a maioria das vezes, quase todas as vezes, a resposta já está no próprio material publicado, né? Antes de uma matéria como essa, os jornais consultam a Codevasf, a gente sempre responde todas as demandas, né? A gente tem um esforço para responder todas as demandas, ainda quando os prazos são muito curtos, porque são prazos muito diferentes dos prazos de órgãos de controle, 15 dias, prorrogáveis e tal. Esses são prazos de dias, muitas vezes de horas, né? No próximo slide eu vou demonstrar isso, mas a gente considera o espaço dedicado aí numa matéria como essa, a Codevasf, significativo. É espaço suficiente para a empresa se posicionar em relação à leitura crítica que o jornal está fazendo dessa situação. Então, a leitura era basicamente de que o governo estaria beneficiando uma empresa ao fazer extensões de prazo, ao fazer reajustamentos, né? São coisas previstas em lei, é aquilo, é uma leitura crítica, mas, enfim, o espaço de contestação sempre é dado à Codevasf e a gente aproveita sempre que isso é dado. Aqui, nesse mesmo domingo em que a matéria foi publicada, às 11h29 do domingo,
a gente publicou uma nota complementar, porque muitas vezes o espaço que o jornal deu assegura a posição da Codevasf no próprio veículo, mas a gente avalia que é necessário fazer algum esclarecimento adicional. Esses esclarecimentos adicionais a gente faz por meio de notas, são publicadas no site, são enviadas à imprensa, e os jornais não têm limitação de dias úteis, né? Então, assim, é necessário, muitas vezes aqui os pontos focais podem ser acionados em um momento de descanso, ou eventualmente no sábado, no domingo, como já aconteceu com a maioria dos que estão acompanhando aí pelas superintendências regionais, e todos têm sido sempre muito atenciosos e prestativos, sabem da importância de a comunicação, de a Codevasf se posicionar prontamente em relação a esses assuntos. Aqui é para demonstrar para vocês os prazos, né, com os quais a comunicação tem que trabalhar. A maioria de vocês já conhece isso, então a matéria que estava apresentada ali no slide anterior do dia 7, isso é um domingo. Na sexta-feira, dia 5, às 14h37, o jornal ainda pedia informações sobre esses contratos que a Codevasf executa de pavimentação, tem uma lista de contratos ali no e-mail, provavelmente não dá para ler aí na tela, mas é a reprodução de um e-mail da reportagem da Folha de São Paulo, e ali no último parágrafo em destaque eles pedem que, por favor, as respostas sejam encaminhadas até as 21 horas daquele dia, porque a matéria seria publicada nas horas seguintes. Então, assim, são prazos às 14h30 e às 21 horas daquele dia, de uma sexta-feira, né? Assim, isso eu trago isso muito para sensibilizar, né? Quem ainda não foi acionado numa situação dessa, a gente pode precisar, eventualmente, de apoio, né? Para enviar uma manifestação à posição da empresa, né? A gente tenta evitar ao máximo a situação de jornal publicar uma matéria informando que procurada a Codevasf não se manifestou. O prejuízo de imagem de uma situação dessa é muito grande, né? Parece que a Codevasf realmente não tem o que dizer ou reconhece a crítica que foi apresentada pelo jornal. Aqui é mais um assunto. Então, assim, eu sempre, como vocês são pontos focais, né, é possível que procurem vocês em algum momento para esclarecer alguma dúvida sobre uma matéria relacionada ao Codevasf, né? Vocês têm uma abertura muito maior com a comunicação, podem sempre procurar informações e ajudar a conter ruídos, né, informações encontradas sobre esses assuntos. Mas uma coisa que é comum é que a Codevasf sempre se manifesta e que, às vezes, a leitura do colega é muito rápida, muito apressada, e eles não veem que a manifestação está no próprio texto, às vezes está no subtítulo, né? Aqui, no caso, novamente, a marcação em amarelo é o espaço que o jornal dedicou à manifestação da Codevasf já na capa. Essa matéria mais recente, é agora de outubro, ela lista uma série de órgãos nos quais o deputado Arthur Lira teria pessoas próximas, né, trabalhando, atuando, possivelmente indicações políticas. São órgãos como Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, vários outros, são pelo menos uma meia dúzia de órgãos, e inclusive a Codevasf. E lá mais para o meio da matéria tem essa frase: todas as instituições citadas foram procuradas. O único órgão que respondeu foi a Codevasf. Então, assim, é só um exemplo de que realmente há um compromisso nosso de sempre enviar alguma manifestação. Nesse caso, a gente falou, a Codevasf e seus representantes mantêm relacionamento institucional com parlamentares. E que a nomeação de pessoas para ocupar cargos na empresa obedece a requisitos de experiência e a normas e leis aplicáveis. Então, assim, mesmo quando a gente não tem informação, ou o prazo não é suficiente para levantar informações sobre um processo, uma obra, uma doação, informações específicas, a gente envia pelo menos uma manifestação de um valor, um princípio, uma diretriz que a gente segue, né, como órgão público, e nunca deixa o jornalista sem resposta. Como colega jornalista, gente, eu quero informar que esse trabalho é um trabalho que o Tiago construiu ao longo da pandemia, ao longo de muito tempo, conquistando a credibilidade junto aos grandes órgãos de imprensa que passaram a nos respeitar justamente por essa postura que ele conseguiu estabelecer
de dar respostas sempre, inclusive quando não tem informação, ele vai no institucional. Então, vai bem dentro daquilo que a Alessandra estava falando. Hoje nós somos uma assessoria que dá resposta para tudo. Não vai dar resposta se acontecer alguma coisa, sei lá, faltar luz no prédio no dia ou alguma coisa bem física, bem esquisita. Mas, assim, eu parabenizo meu colega Tiago e acho que a Codevasf tem um grande profissional aqui dentro que encontrou uma forma de responder assim, bem dentro da informação pública mesmo e mantendo a postura dentro da empresa, não colocando a empresa em risco. Né? Isso é emblemático. Isso que foi falado aqui nessa matéria. Tanto que é quantas que estão inscritas ali, quantas que foram procuradas, mais ou menos Uma meia dúzia. Uma meia dúzia, só a Codevasf que respondeu. Então, é para a gente realmente celebrar isso. Parabéns, Thiago. Matéria generosa. Aqui é só mais um exemplo, né? Eu falei que a gente é procurado e sempre responde, mas muitas vezes a gente não é procurado e ainda assim busca se manifestar, busca o contato com o veículo de comunicação, são todos receptivos, sabe que realmente a Codevasf tem interesse em manter um diálogo institucional, mesmo quando são críticos, mesmo quando as críticas são injustas, os espaços são sempre abertos. Nessa nota, né, uma nota bem curta que o Globo publicou ainda em 2022, eu trouxe aqui só casos de exemplos, né, para demonstrar para vocês um pouco do trabalho. O problema não é o MEC, é a Codevasf. Era uma época em que o então ministro da Educação tinha sido preso, uma situação que envolvia bíblias. Era um caso que foi bem divulgado na época. E aí é uma fonte anônima na matéria, uma fonte anônima que diz, segundo a matéria, de um conhecedor do mundo de negócios de Brasília, sobre a prisão de ontem do ex-ministro Milton Ribeiro. O problema não é o MEC, é a Codevasf, que estará para o presidente Bolsonaro como a Petrobras esteve para o Lula. E aí fala mais um parágrafo ali para explicar o que é a Codevasf. Isso então foi às 15h30, tem um horário ali embaixo. E eles não nos procuraram, né? Foi uma matéria, uma nota espontânea, com fonte anônima. Então, assim, não teria razão para... Eles não sentiram necessidade de perguntar a opinião da Codevasf sobre isso. Mas a gente enviou uma nota, então às 18h56 já tinha uma atualização do texto, porque também é isso, não adianta a gente mandar uma manifestação um dia depois, 2 dias depois, porque ninguém mais vai ler essa nota, né? Já são muitas outras notícias, muitas informações. A nota da Codevasf é quase do tamanho da nota que ele publicou originalmente, né? Então a gente disse: a Codevasf repudia as ilações contidas na nota. A companhia registra que atua em estrita observância da legislação em vigor e em cooperação permanente com órgãos de fiscalização e controle. As ações da empresa são empreendidas com rigor técnico e em resposta a demandas da sociedade e integram um extenso histórico de serviços prestados ao desenvolvimento regional. Então, uma nota dessa não vai derrubar a nota original, que era crítica, né? Mas pelo menos fica o registro de que a Codevasf não está de acordo com aquela avaliação, com aquelas informações. Aqui são exemplos de matérias positivas. Muitas vezes os colegas também não acompanham, né? Não conseguem, não tem tempo para acompanhar o noticiário e não olham o site da Codevasf, ou não podem, não seguem as redes sociais, ou seguem só parcialmente, né? Mas nos grandes jornais do país também há publicação de matérias positivas. Muitas vezes essas matérias são mais vinculadas a obras de infraestrutura de grande porte, resultados de projetos de irrigação, noticiários sobre doações e sobre pavimentação realmente é muito estigmatizado hoje, né? Um trabalho grande que precisa ser feito, gradual e longo, para mudar isso. Mas há uma receptividade grande sobre pautas, em relação a pautas relacionadas à agricultura, à irrigação e obras de infraestrutura. Aqui é o jornal Valor de Negócio, o Valor Econômico, é um jornal de pautas econômicas, basicamente, então há um interesse desses veículos em relação a esses temas. Aqui é a reprodução dessa matéria, publicada na época. Aqui é uma fotografia
uma fotografia do dia em que houve o leilão do projeto Jequitaí, na B3, em São Paulo, foi agora em março, e a fotografia é só para vocês verem que houve uma presença significativa da imprensa, grandes órgãos foram cobrir, todos eles atenderam ao convite da assessoria de comunicação da Codevasf. Houve a Codevasf puxou, inclusive, a ida desses repórteres para lá, né, como estratégia para aproximá-los, para realmente motivá-los aí. Muitos veículos não têm orçamento, não têm equipe, não têm estrutura, mas havendo um diálogo, né, em busca de uma solução para que haja a cobertura desses temas, a gente busca construir. É um projeto muito aguardado, nesse caso, né, especificamente pela população de Minas Gerais. Então, assim, o esforço nosso de buscar essa informação não é nem tanto para falar assim como a Codevasf faz coisas significativas e boas para a sociedade, é muito para que as pessoas saibam que uma obra muito esperada realmente está saindo do papel, né? Houve uma colaboração muito significativa, muito importante da primeira SR, da comunicação da primeira superintendência, Gabriela, assim, todas essas atividades aqui são realizadas por uma equipe grande, né? O Walter sempre trabalha com as respostas da imprensa também, o Fernando, a Gabriela, a Nushi, então é uma construção coletiva. Ainda nesse assunto do projeto Jequitaí, tudo isso aqui são exemplos, né? É um artigo publicado assinado pelo presidente na época, então assim, a receptividade na foto anterior eram veículos da imprensa, da TV, de rádio. Os veículos impressos também são receptivos, não só com notícias e pautas, mas também com um debate de ideias, né, que é o caso quando são publicados artigos. Mesma coisa aconteceu na época do leilão do Baixio de Irecê, na Bahia, então há uma diversidade de veículos que se interessam por essas pautas. Aqui é o exemplo de uma situação realmente negativa. No ano passado, em 2023, houve uma operação policial no Maranhão, muitos devem se lembrar, já era desdobramento de uma operação anterior, e esse jornal estava sendo exibido às 10 horas da manhã, ninguém nunca sabe quando é que vai acontecer uma situação dessa, não é? Uma operação policial, então ninguém acorda cedo pensando que vou ter que lidar hoje com um tipo de problema desse. Mas a gente tem que estar sempre preparado, né? Os jornalistas e, enfim, os profissionais de comunicação precisam responder rapidamente, né? Para isso, há uma ansiedade em relação a situações assim. Eu queria só exibir um pequeno vídeo que era às 10 horas da manhã. A Codevasf acabou de soltar uma nota sobre a Operação Benesse da Polícia Federal que diz o seguinte: a Codevasf informa que está colaborando com o trabalho das autoridades desde a primeira fase da operação, porque, gente, essa fase é de uma investigação que começou lá em 2021, e aqui, em 2022, perdão, e aí a Codevasf fala que está colaborando desde julho de 2022 nessa investigação. E aí diz o seguinte: no âmbito de apurações internas relacionadas às operações, a Codevasf demitiu um funcionário no mês de agosto após a conclusão do processo que foi feito pela Corregedoria da companhia. E a Codevasf segue dizendo que mantém um compromisso com a elucidação dos fatos, com a integridade de suas ações e vai continuar a prover o suporte integral ao trabalho das autoridades policiais e da Justiça. Esse é um exemplo, né, de uma busca ativa, a gente nem sempre precisa aguardar a imprensa nos procurar, embora nesse dia realmente o país inteiro procurou a Codevasf, mas a gente tem que, enfim, são situações de resposta rápida. Esse mesmo dia houve uma orientação da presidência, o presidente assinou uma comunicação pedindo a suspensão de contratos e convênios com a empresa que era alvo da operação, a Construservice. Aí um documento interno, né, mas que era importante que esse documento fosse tornado público para que as pessoas pudessem ver que, além dessa colaboração constante e tal, como houve fatos novos, né, como houve uma operação, como houve suspeitas novas, a companhia tomou novas iniciativas, né, e no caso era a suspensão dos convênios e contratos, e a gente realmente também buscou comunicar isso rapidamente para a imprensa. Então, no dia seguinte, no mesmo dia, no dia seguinte, os maiores jornais já começaram a falar: a Codevasf suspende contratos com empresa alvo de operação, esse é o Estadão, a Folha,
Codevasf suspende contratos, roubo, enfim, são coisas que a gente precisa fazer rapidamente para minimizar, né, reduzir o dano causado por uma situação dessa. Aqui um outro exemplo, gastos de Michele eram pagos com dinheiro de fornecedor da estatal, de SPF, de estatal, a estatal no caso era a Codevasf, isso foi publicado num sábado. Também procuramos o veículo para mandar uma manifestação, publicamos nota no site, ainda no sábado. Na segunda-feira, sábado e domingo não tem Jornal Nacional, né? Mas na segunda-feira o Jornal Nacional decidiu repercutir o assunto. Aí também tem um trechinho de vídeo. O Devasf afirmou que a contratação da empresa Cedro do Líbano foi feita por pregão eletrônico do tipo menor preço, que todos os bens adquiridos foram entregues e que desconhece relações entre sócios da empresa e seus parentes com terceiros. Era meio que para dizer assim, veja, o que fazem depois que recebem o pagamento de um item que foi fornecido à Codevasf, a gente não tem controle, né? Não podemos, não há controle nem interesse da companhia sobre esses assuntos, né? Essa matéria mais recente, agora desse ano, Lula encerra a transparência de emenda para a compra de máquinas em ano eleitoral. Houve a suspensão temporária de um serviço de busca de informações, né, de doações no site da Codevasf, em razão de uma atualização que estava em andamento, a Dayana deve ter acompanhado isso daí, e não houve decisão do governo Lula, ou nem mesmo interna, para encerrar a transparência, era só uma circunstância de que o sistema estava em atualização. E, enquanto isso, de qualquer modo, nunca deixou de ser publicado no Diário Oficial da União informações sobre a entrega de máquinas, né? A doação. Isso motivou uma nota da Codevasf, uma nota da Secretaria de Comunicação da Presidência. A da Secretaria de Comunicação fez uma crítica mais importante à Folha. Folha comete distorção em matéria sobre Lula e transparência da Codevasf. E ali há vários trechos que dizem todas as atividades da Codevasf citadas no texto continuam sendo publicadas e podem ser consultadas no Diário Oficial. Também houve uma situação de dizerem que o governo, né, o Planalto não teria respondido, e aí eles rebatem isso também. Veja, a Codevasf respondeu, o governo respondeu. Aqui já é uma mudança de assunto, mas é importante também compartilhar com todos, né? Outro tipo de observação, sugestão que recebemos às vezes é de que a Codevasf poderia fazer mais para promover sua imagem, publicidade, coisas do tipo, né? A lei das estatais estabelece um limite para gastos com publicidade e patrocínio, artigo 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista não ultrapassarão em cada exercício o limite de 0,5% da receita operacional bruta do exercício anterior. Essa receita operacional bruta é obtida com venda de bens, serviços, produtos. A Codevasf, como não vende, não tem uma atividade de arrecadação de receita, tem uma receita operacional bruta baixa. Esse 0,5% em 2022 significou R$600 mil, em 2021 R$100 mil, agora em 2023 R$380 mil. Esse valor é todo dedicado a ações de patrocínio. Então, assim, tem coisas que, infelizmente ou felizmente, não é possível realmente fazer. Aqui são só telas de também comparações. Comparações com outros órgãos, né, despesas investimentos que fazem em ações de comunicação. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem um contrato de mais de R$5 milhões para comunicação corporativa, outros R$5 milhões para comunicação digital, 12 milhões de reais, 55 milhões de reais para publicidade e 12 milhões de reais para promoção de eventos. A Codevasf não trabalha com esse tipo de orçamento, não tem esse tipo de orçamento, então as expectativas em relação a essas atividades também têm que ser, né, niveladas. A gente não tem como comparar o evento que o Ministério faz com um orçamento muito grande ou ações de comunicação, produção de vídeos, o volume, a intensidade com que isso é produzido, não é possível realmente aqui na Codevasf.
Aqui uma lista de coisas que aconteceram nesse ano, que foram positivas, que foram entregas que a gente considera mais estruturais. Houve a elaboração da marca dos 50 anos, e não só da marca, de uma série de atividades relacionadas aos 50 anos. A Isabel liderou aí uma série de atividades, de eventos, teve corrida, homenagens nas assembleias dos estados. Houve a produção pela assessoria de comunicação de um site, do conteúdo, de todas as peças usadas ali no memorial. Foi um momento importante na história da empresa. Houve a aprovação do plano de comunicação estratégica pela diretoria executiva, foi mencionado aqui pela Marta, pela colega que nos antecedeu. Houve a realização desse evento, que a gente considera também muito importante,